Olá, ouvintes do Locanal. Hoje estamos aqui no nosso novo episódio e eu tenho o prazer de receber 3 convidadas para conversarmos e desvendarmos um pouco do universo do yoga. Hoje o nosso episódio chama Desenrolando o Tapete. E aí eu vou trazer essa questão já com as meninas para esclarecermos. O yoga é um pouco mais do que só posições? Sim, O que vocês acham? sim, totalmente. Por que vocês acham que o pessoal fica meio impactado com essa questão das posições específicas e foca só nisso? O povo que não pratica ou que não tem muito conhecimento. Eu acredito que aqui, através do Instagram, principalmente, as pessoas só veem as posturas físicas. Então, o yoga acaba ficando muito atrelado a uma atividade física, às vezes até algo como uma ginástica, né? Uhum. Acho que Sim. desde antes da época do Instagram, também quando era revista, era sempre fotos das posturas, assim, né? O texto ficava meio que em segundo plano, assim. Então, acho que desde já faz um tempo é muito valorizado as posturas e o resto acabou ficando um pouquinho se Para perdendo, assim, trás. no caminho. Deixa eu aproveitar e apresentar então as minhas 3 convidadas hoje. Estou recebendo aqui hoje a Suelen, que é instrutora de yoga e também proprietária de um espaço incrível chamado Floreza. A Luísa, que também é instrutora de yoga. E a Paola. É isso, meninas? Isso aí. Isso aí. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que a yoga entrou na vida de cada uma? Assim, de forma bem breve. Vamos lá, Su, começa aí. Como é que o yoga entrou na sua vida? Então, o yoga entrou na minha vida quando eu tinha 23 anos e eu fui bem para buscar a questão física. Eu queria trabalhar meu corpo, eu tenho muita flexibilidade, então aquilo de alguma maneira me incomodava e eu precisava estar trabalhando mais flexibilidade, alongamento. E eu comecei a fazer aula com a Kátia Barroso, que era uma professora que fazia triatlo, então ela tinha bem essa pegada física mesmo, né? E desde então comecei com ela e depois eu fui, né, vendo outras práticas, conhecendo outros professores, mas nunca me imaginei instrutora de yoga. E desde então praticava. Quando eu fui morar fora, na Austrália, eu lá, né, queria voltar para o Brasil com alguma instrução e uma amiga minha falou: "Ah, por que que tu não faz um curso de yoga?" Deu, nossa, nunca tinha imaginado no Brasil, mas vou tentar, vamos lá. E no mesmo dia, eu saindo dessa conversa, estava passando numa rua e vi lá o nome de um estúdio de yoga. Eu, gente, vou entrar aqui para ver, né, alguma coisa Aham. de curso. Entrei lá, naquele dia, de noite, tinha uma palestra sobre o retiro, o curso de yoga. Gente, eu nem sabia que era de Legal. Hatha Vinyasa Flow, não conhecia essa técnica. Fui no estúdio fazer uma aula de yoga. Eu vinha super animada. Essa modalidade que eu quero fazer. E me joguei para fazer esse curso de yoga. Foi de 1 ano. Uhum. Mal e mal entendi inglês, as professoras falando, eu viajando, chorando. Meu Deus, como é que eu vou aprender? Até que veio uma menina e falou: Sou, tu tem que praticar. Vamos praticar yoga. Então tá, deu fazer o Karma Yoga no estúdio, porque condições de aluno, de estudante, não tinha, né, dinheiro para pagar a mensalidade. E eu ia, limpava a escola, banheiro, sala e ganhava créditos em aulas. Então, eu fazia 3 vezes na semana a aula. Então, de tanto escutar inglês, eu fui aprendendo. E lá era muito legal, que era outra realidade. Numa aula, o mínimo tinham 30 alunos. Quando é a professora master, que era a Nicole Walsh, era 70 alunos por aula. Então, assim, eu ficava encantada e tu sentia aquele flow, aquela vibe de todo mundo praticando yoga. E foi assim. Depois voltei para o Brasil e começamos Veio aos plantar, pouquinhos. veio florescer a ideia aqui. Sim, Quando tem um monte de gente mantrando on, é uma vibração é legal. outra vibe, é outra vibe. É muito incrível. E aí, Luísa, tu, como é que foi? Eu comecei a buscar o yoga, na verdade, em 2017, faz mais ou menos 7 anos, quando eu ainda cursava faculdade de Direito. Eu me formei em Direito e naquela época eu sentia que alguma coisa não estava certo comigo. Eu tinha muita crise de ansiedade, eu estava sofrendo internamente com aquela sensação de que eu não sabia muito bem para onde eu queria ir, não entendia muito bem as minhas emoções, era tudo muito volátil. Era
eram muitos sentimentos. Até que um dia uma amiga me convidou, Lu, será que a gente não vai fazer uma aula de yoga? E eu fui. E eu lembro até hoje que a primeira aula foi com o Edu, um professor meu lá de Passo Fundo, incrível, que eu lembro das aulas dele até hoje. Era sobre o chakra cardíaco e era o que eu tava mais precisando naquele momento. Aham. Sofrendo, eu lembro que... Totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado, fazendo a postura do guerreiro, Virabhadrasana, chorei. Chorando. Nossa. E foi ali que as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira muito sutil, mas eu fui me reencontrando, assim. Eu fui entendendo também quais eram os meus princípios, meus valores. Eu comecei a ter muito mais controle do meu emocional, porque eu sempre fui muito sentimento, Intensa. muito intensa. 880. E ali, exatamente, e ali tudo Eu me foi se identifico, acho que eu tô tranquilizando. precisando praticar mais yoga. Bora lá! Ou é 880. Era muito. E com o passar do tempo fui me encantando, comecei a estudar sobre, até que eu decidi fazer um curso. Fiz um curso em Floripa, foi incrível. E um tempo eu fiquei conciliando a advocacia com o yoga. Trabalhei também no registro de imóveis, fiquei conciliando. Até que chegou um momento que eu percebi que a carreira jurídica não era para Sincera. mim. Totalmente divergente. Totalmente divergente. Não que os advogados e juízes não possam praticar yoga, mas sinceramente não é o ambiente mais propício, né? É, O tribunal mas tem não um é o melhor professor lugar. que fala que o mundo precisa de não tantos professores de yoga, mas mais pessoas yogis. É. Mais advogados yogis, mais Isso. médicos Isso, é yogis. bom. O pessoal mais Né? zen, assim, mais É. alternativo. E tu, Paula, como é que foi? Que chegou nesse paradigma? Eu não conhecia nada sobre yoga. Eu gostava muito de fazer atividades físicas, praticava bastante atividades físicas. E eu lembro que eu gostava muito de me alongar também, mas não tinha muito conhecimento. E daí um dia uma amiga fez uma aula e falou: Ó, Paula, eu fiz uma aula e é bem legal porque é uma aula bem movimentada, é uma atividade física e tu se alonga bastante. Acho que tu vai gostar, achei que é a tua cara. E fui lá experimentar. E adorei já a atividade. Eu achei que eu era uma pessoa bem preparada, pedalava, pegava a onda, cheguei na aula, Doce ilusão. não aguentei primeiro Súria, já estava esbaforida, não conseguia respirar. E na época eram professores que falavam bastante sobre a filosofia também do yoga. Eu não Sim, conhecia uhum. nada. E aquilo foi me encantando de uma maneira que eu queria saber mais, comecei a praticar mais, ir atrás de textos, também estudos. E dali não parou mais, dali continuou até hoje. E o yoga tem muito conhecimento, então até hoje a gente estuda e ainda descobre coisa nova, aprende coisa nova, tanto nas posturas quanto também na parte teórica do yoga. Às Show. vezes eu acho que eu entendi, daí eu vou viver e penso, acho que eu não entendi tão bem assim. Muito, muito legal. Baseado nisso, e nessas situações que nós falamos ali das posições e que algumas coisas ficaram, até vocês colocaram, né? Que era talvez muito visual antes e as pessoas acabaram continuando explorando, Sim. né, esse conceito visual. Vocês definiriam mais o yoga como uma atividade física ou como uma filosofia de vida? Uma filosofia, com certeza. Filosofia. Um estilo Isso. de vida. Hoje em dia não, né? Depois de praticar um tempo, também vi, não, realmente não é uma prática física. Entrei como se fosse, achando que era uma prática física, mas... Então, a gente modifica, é isso? Sim. Que quando você começa a praticar, aquilo ali invade. Isso. Será que não é isso que apavora as pessoas? Daí eu acho que chega o ponto. É, né? Que chega naquele momento do despertar e a pessoa diz assim, meu Deus, alguma coisa tá vibrando e... Porque daí tem algumas que querem continuar E algumas que correm correndo. outras que correm com medo, né? É verdade. É verdade. E parece que o yoga, ele vai fazendo parte de ti, assim, tu vai vendo nas práticas, tu vai vendo as mudanças e isso vai te chamando, opa, tem algo diferente, algo a mais, né, que muitas vezes os alunos falam. E vão vendo também os benefícios fora do tapetinho, né, que a gente diz que agora, quando termina uma aula de yoga, a gente traz muita frase, agora começa o yoga, fora do tapetinho, que é o mais desafiante. É, bem isso. E por quê, gurias? Por causa do objetivo. Qual é o objetivo principal do yoga, então? Para cada uma, vai. Paula, pra ti, o que você define assim, ó? O objetivo principal da prática, tá? Cada um vai, obviamente, quando busca, ó. A Luísa buscou por uma questão da ansiedade e tal. Sim, sim. Tô pela atividade física, mas o objetivo do yoga. O objetivo do yoga, para mim, dentro da minha trajetória, é esse encontro com essa parte nossa que a gente não conhece.
Então, é até engraçado pensar como é que postura física vai fazer isso, mas é que a gente trabalha muito a autoobservação, o mental ali na prática, o aprender a respirar direito para se observar mais. E assim a gente vai se conhecendo de uma outra maneira, vai percebendo que a gente não é só essas emoções, essa nossa personalidade, essas nossas reações que a gente tem. E a gente vai descobrindo todo esse outro lado, esse outro universo ali dentro da gente. E é um universo muito bom e que traz sensações muito boas pra gente. A gente vê que realmente muda a vida, vem um bem-estar, a vida fica mais tranquila, com menos preocupações, mais leve. E tudo isso é o que é o yoga, assim, é o que a gente diz, é esse caminho pra dentro pra enxergar. Pra não chegar lá fora. Isso. Pra mim também é essa questão do autoconhecimento, né? E tu usar as ferramentas do yoga pro teu dia a dia. Agora, vida de mãe, né? Eu uso muito o Yoga Nidra. Daí eu vou lá, deito meu tapetinho, em alguns momentos faço o relaxamento profundo do yoga. Aquilo lá eu já sei que me restabelece, que equivale a 2 horas de sono, né? Quando a gente tá muito agitada, né? Com a criança, pega, respira profundamente, faz umas respirações abdominais. Então, de como usar isso no meu dia a dia, colocar em prática, né? E bem essa questão do autoconhecimento. De a gente ver que a gente tem nossas limitações, né? Vem as emoções, os pensamentos, mas se permanecer na presença. Eu trago muito essa questão. Ó, yoga, presença, aqui agora. Pés firmes, estou aqui respirando. Amanhã é amanhã. É a questão da presença que me ajuda muito nesse momento. Luísa, pra ti, qual que é o objetivo principal do yoga como prática? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou a consciência que tudo observa. E eu utilizo muito essa frase nas minhas aulas, e eu acho que é isso que define o yoga, porque muitas vezes na nossa vida a gente está imerso dentro dos nossos conflitos. E quando a gente não se coloca como observador da situação, aquilo tem uma perspectiva, um tamanho muito maior do que de fato é. Então o yoga me ensina a olhar as coisas como observadora da situação, sabe? E tem outra frase que também fala no Yoga Sutras de Patanjali, que é Yoga Sita Vitri Nirodha, que é o yoga é o controle das instabilidades da mente. Então, com o passar do tempo, tu vai se tornando mais calmo, menos reativo, porque você consegue observar as tuas emoções chegando e a partir dali decidir o que tu vai fazer com elas, sabe? Essa é a mudança que teve na minha vida e é o que eu percebo nos meus alunos também. Muito bom, meninas. Muito, muito legal. Tá só complementando, né? A palavra yoga significa unificação. Isso. Então, a unificação do teu eu menor com o eu maior. Então, é tu chegar a essa consciência mais elevada. E no caso do yoga, é expandir a consciência das pessoas por uma sociedade mais em paz, mais calma, né? Onde tenha maior convivência. Então, isso começa de cada um. Então, cada um Começa no buscando... íntimo, estica pra Isso. casa, da casa pra comunidade, da comunidade para um mundo melhor. A galera costuma comentar, né? Nossa, como tu estás mudando, quando tu começa a praticar yoga, né? Como tu tá zen? Como tu tá zen, como tu Eu ia perguntar isso. Todo professor de yoga, é zen? É zen 100% do seu dia? Jamais. Não. Viu, gente? Não é, não. E que a Paula falou que nós é que realmente Que as professoras, a gente vira professora porque somos Precisa as que mais fazer mais precisam. vezes. Precisa realmente do yoga ali no dia a dia. Precisa viver o yoga de verdade pra acalmar. Concordo. Dos pilares que são necessários para praticar yoga, o que vocês levantariam aí de itens necessários? Que pilares são esses? Disposição, disciplina. Disciplina, eu acho que é importante. Eu gosto de uma frase também, eu sou cheia das frases. Isso é ótimo, a gente adora frase. Que eu sempre falo também no final da aula, que é: o yoga de verdade acontece quando a gente lida com a vida fora do tapetinho, quando nos tornamos menos reativos, mais disciplinados e desapegados. Eu acho que esses 3 pontos são muito importantes. Mas para tu iniciar o yoga, só precisa de uma força de vontade, né? Força de vontade. Um pouco de Disposição. resistência, talvez. Né? Resistência. Vocês já viram aquele filme, acho que Mulheres São de Marte, não sei o que eles vão fazer uma aula de yoga, tá todo mundo suando, assim, desesperado. Dizendo só uma yoga, o cara tá quase morrendo, assim. A galera sofre. Até a gente fala, né? Uma pessoa que pratica musculação numa academia vai fazer yoga, sofre. Então, mesma coisa o povo do Pilates falou que gente, vocês parem de se iludir com essa ideia de que o exercício é meio parado, não exige nada de você. Não se iluda.
Porque as posições, às vezes, são muito mais complexas, não pela posição, mas pela forma correta de estar, né? E também, assim, muita gente fala, né, que né, da academia é bem diferente, porque no yoga a gente trabalha muita musculatura interna do corpo, na academia é mais externa. Então, são musculaturas diferentes que trabalham. Então, claro que os dois é ótimo, é um complemento perfeito. Eu não sou contra a academia. Juntas, Sim, Juntas são perfeitos porque Sim. trabalham músculos diferentes, né? Um complementa o outro. Com certeza. A gente conversou até agora e isso justifica, então, por que algumas pessoas, ou a maioria, começa a praticar e começa a mudar o seu estilo de vida, começa a ter uma outra forma de reagir, ou de ver, ou de conviver. Agora, algumas pessoas ficam temerosas com isso. Elas acabam não se adequando ou não querendo ir porque elas acham que vão ficar zen, assim, calmas. Não quer ficar calma, não quer ficar mais soft. A pessoa quer manter aquela pulsada. Como é que é os alunos, assim, tipo, chegam e daí depois resolvem rever os seus conceitos ou não? Dificilmente mudam. Eles fogem ou mais eles mudam? A maioria muda. A maioria muda. Porque faz bem, a pessoa se sente bem. A gente muda, exige um certo esforço. Às vezes eu acho que essa é a barreira. Eu não quero me esforçar para mudar, porque é mais fácil permanecer desse jeito. Sim. Mas a pessoa que muda e sente que aquilo faz bem para ela quer continuar mudando e melhorando. Porque a vida, ela vai ficando melhor com ela mesma e a vida vai ficando mais tranquila de se viver também. Eles vão sentindo, né, as diferenças no mundo lá fora, né? Principalmente a questão da respiração. Tive uma crise de ansiedade, eu usei as respirações, já me Já saí da acalmaram. crise. Então, eles começam a usar fora do tapetinho e realmente ver o resultado, né? Eu acho que sempre quando sai da zona de conforto, sempre dá um desconforto, né? Sim. Porque é coisas novas. Mas depois os benefícios são tão maiores que vale muito a pena. As alunas, os alunos sempre acabam e falam, meu Deus, que bom. Nossa, foi maravilhoso, que bom que eu vim. É bem isso. E o relaxamento no final da aula, para mim, é perfeito, né? Porque a gente ativa o corpo e depois o relaxamento Yoga Nidra. Eu sou fã do Yoga Nidra, gente. Eu também sou. Então, é uma combinação perfeita, porque tu ativa e depois Desativa. relaxa, desativa, né? Então, já que nós vamos falar de modelos, né? Tem várias técnicas aí de yoga e várias colocações. Vamos falar um pouquinho, assim, bem, claro que resumidamente, né? Quais são elas e o que muda de uma para outra. Porque isso é uma dúvida que todo mundo sempre traz à tona. Mas qual que tu pratica? E por que tu faz isso e faz aquilo? Enfim, eu como não faço ideia... Então, eu jogo na mesa. Quais são, então, esses modelos ou formas de fazer e o que uma diverge da outra? Se cada uma quiser falar de uma, enfim, aí fica à vontade. O que vocês preferem? Eu falo, então, do Hatha. Tá. O Hatha é o yoga clássico, né? Exato. Que são as posturas, a respiração. É o yoga que dele derivam as outras práticas. E numa aula de Hatha, a professora vai fazer conforme o que ela quer. Nessa aula, a gente vai trabalhar mais abertura de quadril. Então, ela monta essa aula conforme as posturas que ela quer. Né, utiliza exercício de respiração, então ela tem uma sequência de introdução, depois, né, as posturas, o desenvolvimento da aula, para depois o relaxamento. Então, o Hatha é o clássico, Fechou. são todas as posturas. Depois, Luísa, qual outro que temos aí? Vou falar um pouco de Ashtanga, que é a minha prática pessoal, apesar de eu dar aula de Hatha Vinyasana. O Ashtanga, ele também deriva do Hatha, todos eles derivam, né? E são 6 séries fixas. Ou seja, o praticante, ele sempre vai fazer a mesma coisa, só que com o passar do tempo ele vai evoluindo na série. Sempre precisa de um professor. Então, tu vai chegar um dia numa sala de Ashtanga Yoga, ele vai te dar as posturas iniciais e conforme tu for evoluindo fisicamente e principalmente mentalmente, tu vai agregando posturas nessa série. Existe um método que se chama Mysore. Nesse método, todos os alunos podem entrar na sala dentro de um período determinado de tempo. Por exemplo, o professor vai ficar na sala das 6 até as 9. Tu pode entrar das 6 até as 8h30.
Uhum. Tu entra e faz a tua própria prática. A Paola vai entrar e vai fazer a dela. A Su vai entrar e vai fazer a dela. Já no Hatha Vinyasa, que é as práticas que a gente dá, né, mais comuns, todos os alunos vão fazer a prática igual, juntos ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença. Uhum. Paola, próximo modelo. Tem Jeito. também o Iyengar Yoga, que é uma Uhum. prática bem focada em ajustes. Ajustes bem específicos, assim. O Iyengar, ele criou esse método focando em pequenos ajustezinhos ao longo do corpo. Enquanto que, acho que no Hatha, no Ashtanga, tem ajustes mais gerais. Uhum. Ele foi um pouquinho mais a fundo e trouxe esses ajustezinhos a mais. E ele também usa materiais que a gente chama de props, que é o bolster, o almofadão, cobertinha, bloquinho, faixa. Então, se faz muitas variações de posturas. Pega ali as posturas do Hatha, do Ashtanga e faz variações dela usando os materiais para ajudar um pouco melhor as posturas, ou dependendo da pessoa, se tiver alguma lesão, alguma coisa assim. E também do Iyengar veio o yoga restaurativo, que é uma prática toda focada em relaxamento. É uma prática onde não Essa faz minha. força. Eu já minha. fiz com a Paola. preferida. Eu nem Essa é a minha fui na aula ainda, já achei qual é a minha, essa, restaurativa. É Eu dormi maravilhosa. no final da aula dela, tá? Sou Porque é muito obrigada. bom. Eu sou fã dessa aula Tu dela. é, Ô, né? Paola, quando que é essa aula, por favor? Eu vou restaurar tudo. Ai, é muito bom. Mas é isso, assim, é uma prática com as posturas do yoga adaptadas para um relaxamento maior. Então, é uma outra maneira de fazer yoga, porque tem gente que quer fazer yoga, mas não quer fazer força, não quer fazer várias posturas, não quer ficar se movimentando sem parar. Tem gente que quer realmente Só ficar de relaxar, boa. relaxar a pessoa. Sim. então, é uma prática que derivou dessa do Iyengar e tem esse objetivo maior em relaxar, mas, né, Que coisa boa. todos os estilos, métodos de yoga vão trabalhar a concentração, a respiração, esse entrar para dentro e o autoconhecimento. Isso todas, não importa qual yoga tu fizer, todas vão trabalhar isso. O que muda é como as posturas vão acontecendo ali ao longo da aula. E a gente tem mais uma que é o Hatha Vinyasa Flow, que daí eu digo que esse é o yoga mais rápido, dinâmico, que as pessoas Esse falam, é o pros yoga, super-heróis, esse. o yoga é muito parado. Não, Não, tem a não. prática de Ah, Hatha isso é Vinyasa. ótimo. As pessoas dizem que o yoga é muito parado e que a gente fica fazendo Não. toda hora. Daí eu Não é sugiro- verdade. Não é verdade. Eu verdade. sugiro daí essa prática, Hatha Vinyasa Flow, que É, daí vamos ver é se uma você é corajoso. é um yoga movimentado e soa, né? É, o Ele Ashtanga soa. também soa muito. Ashtanga é pesadinho. É bem pesado. Aham. Se tu acha que vai ficar meditando, fazendo outro, vai para uma prática de Ashtanga. Então, gente, isso é bom a gente esclarecer. Toda vez que às vezes eu convido alguém, pessoal, vem fazer yoga, tá? Ah, não, mas eu não consigo ficar parado meditando e fazendo. Eu falei, ninguém fica parado, não. Não, filho. Não. E a gente esqueceu também do Kundalini. Ah, Tem Kundalini legal. Yoga, Kundalini. que Boa, também digo que é Su. uma prática também rápida, porque ela faz uma postura e com muita respiração rápida. Então, ela ativa bastante a tua energia interna. Ela é ótima para ativar o corpo, assim, a mente. E é uma prática, eu digo, meio forte, assim. Eu acho Sim, forte. é intensa. É Eu bem acho forte. intensa. Mexe bastante lá dentro. aham. É diferente. É pouco São diferente. muitas Ela é bem respirações, energética. né? Tu sente realmente energia. do Essa teu corpo. prática é aquela que o povo chora. Ah, Tem sim. umas que o Pode povo ser. chora. Pode chorar. É que, na Às vezes, verdade, porque as posturas, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar os chakras, os centros Aí quando energéticos. começa a liberar as energias, a Daí pessoa começa a dependendo- sentir tudo ao mesmo tempo. Dependendo É aonde bom, tu gente, é bom. tiver, né? Alguma questão, tipo, coração. É, Se Tá aí com eu alguma comecei, mágoa ó, naquele dia. Se pega uma prática de abertura de coração, vai Já sair Só que chorando. veja o lado Vai. bom, tu sai perdoando também. Sim, Limpa, Sim, com perdoa. certeza. se Ou limpa às na vezes prática. aquelas coisas que a gente segura, não fala, Não não põe pra fala. fora. É um jeito também de colocar pra fora. Então, É uma coisa muito sutil que vai acontecendo realmente a partir da prática. Num primeiro instante, olhando, né, uma prática física, respiratória, parece que não vai mexer com tantas emoções e não vai te transformar, mas tu vai vivendo e tu vai observando a vida de uma outra forma, vai percebendo os teus conflitos de uma outra forma, né? E sabendo muito lidar profundo. além da dor, assim, né? Porque a gente não gosta de sofrimento, né? Quem Não. gosta de sofrer? Uhum. Só que cada um sofre do nível da tua mente, né? Uhum. Então, no yoga, a gente trabalha muito isso, né? Vai um pouco mais além. A gente tenta, né? Por exemplo, uma permanência Paschimottanasana, uma postura. Tu fica ali respirando. Tu pode ir um pouco mais além. Tu tenta ir. Ah, tá doendo? Respira na dor. Respira naquele ponto que tá desconfortante. Vai lá e tu consegue É quase que se um
superar. autodesafio para a pessoa. Talvez por isso as pessoas curtam tanto essas questões das posições muito difíceis. Sim, E não, né, obviamente o iniciante, mas a pessoa que está praticando. Ela se sente, talvez, com o objetivo alcançado, né? superação. Talvez foi um superação, desafio lá no superação. início, sei lá, não conseguia Uhum. ficar de pé. Agora eu já Sim, consigo ficar num pé Sim. só. É, já deu. Sim. Aham, é bem isso. Eu lembro a vez que eu consegui fazer a invertida, Shirshasana, né? Invertida sobre os ombros. Então, a gente fica sobre os ombros e leva os pés lá pra cima. Fica em equilíbrio. E eu fiquei super emocionada, porque quando eu comecei a praticar yoga, eu pensei, jamais, eu nunca vou Sim, conseguir isso fazer é pra isso. mim. Não, é pra mim. Isso aí, vou quebrar o pescoço. Eu pensava, gente. Sim. Achava que ia me lesionar. Uhum. E depois que eu consegui, nossa, foi... Caraca, eu consigo Uma superar isso. superação. É. E daí isso se estende pras outras coisas, né? Isso. Uhum. No teu dia a Isso. dia fora o tapetinho, né? Isso. Aham. Sim, porque a pessoa começa a ter noção de que não tem mais limites, na verdade, né? Isso, Ela que o pode limite tá aqui, estar ó. na sua pré-definição. Sim, começa a ver teus poderes pessoais, né? O que tu é capaz. Uhum. E até eu ia comentar outra coisa, que também o grande objetivo do yoga é você ficar na postura simples de meditação. Essa postura. Essa é a mais difícil, tá? Essa. Só que tu Isso. ficar 1 hora meditando nessa postura, tu tem que ter muita preparação no corpo todo. Uhum. Então, o grande objetivo do yoga é preparar Preparar o os corpo músculos todo, e os o corpo músculos, pra esse fortalecimento, momento. abertura de quadril, respiração, pra tu ficar numa postura dessa meditando 1 hora, mais de 1 hora. A gente vê os grandes professores de yoga, eles não praticam mais asanas, eles só ficam meditando. Meditando. Porque eles já estão lá, superação total, né? Então, eles ficam focados na meditação, porque o corpo está super preparado. E que as pessoas não associam a isso, Sim. né? Porque Não. a meditação é um grande, vamos dizer, a cerejinha do bolo do yoga, porque é ali que tu vai encontrar aquele teu momento de voltar para dentro da respiração, de tu tá se olhando, te auto-observando e depois, né, limpando a mente, desacelerando para chegar no contentamento, na felicidade interna. Eu acho Exato. bem legal a gente comentar sobre essa questão da meditação, porque é outro ponto também que as pessoas trazem assim, ó. Ah, mas eu não consigo ficar parado para meditar. Ô, gente, não, as meninas estão colocando exatamente isso, que meditar é uma consequência e uma constância. Você não chega lá e pá, né? Você vai fazendo um processo e daí vai chegar nesse lugar. E é o melhor, tu acha que é o momento ápice da prática para vocês? Vai, Paula, para ti. Eu desfruto de tudo, porque realmente eu gosto bastante de movimentar o corpo e da sensação e dos desafios das posturas. Eu desfruto bastante da prática, mas a meditação também é incrível. Nas posturas a gente consegue já chegar num estado meditativo e ter um pouquinho mais de consciência e dessas questões internas também. Mas na meditação vai muito mais a fundo. E eu acho que o estado de presença, né? Porque nas Isso. posições é onde a gente consegue manter a mente exatamente naquele momento e tempo e espaço. Se tu tiver numa postura de equilíbrio e a tua mente não tiver ali, tu não vai ficar. Tu não vai permanecer, né? Ou seja, a professora de yoga, ela logo vê quem tá desequilibrado na sala. E nós mesmos. E às vezes é a prof que Porque A prof tá tentando manter a banca de equilibrada e aquele dia foi péssimo. Exato. Traz pro presente, aqui agora. Respira pranayama. Jesus. É. Então, ou seja, não dá pra esconder, tá, gente? Quando vocês vão dar, a pessoa logo vê. Essa é meio assim, essa é meio assim. No relaxamento também dá pra ver quem fica se mexendo muito, né? Você tá gostando, né? A mente acelerada, né? Dá pra ver tudo, a gente analisa. Tenta salvar os outros, assim. Ei, deixa eu colocar aqui, então, já que distinguimos os tipos de yoga, para iniciarmos, digamos assim, ó, eu quero começar yoga hoje, tanto faz o tipo ou não? Vocês sugerem, cada uma vai ter o seu predileto, já percebi. Mas tá, nunca fiz, não navego nessa onda, e agora alguém me convidou e eu vou lá fazer uma primeira aula, por exemplo. Qualquer uma delas é bem... Dá para começar ou não? Tem que... Olha, eu sugiro tu começar por essa, de repente depois tu vai para quê? Como é que vocês planejam? Toda aula é aceita para iniciantes, porque o professor sabe que aquela pessoa está iniciando e vai direcionar de uma maneira Paola, um pouquinho diferente. o professor sabe, mas o aluno não sabe. O aluno, quando ele vê o outro se dobrando no meio...
Mas o professor Automaticamente ele pensa vai assim, eu tenho que fazer aquilo ali. indicando, Qual? assim, Existe não, uma competitividade inerente ao ser humano. A gente fala, ó, não, verdade. não faz assim hoje, vamos começar assim. Mas é legal, assim, também, se a pessoa tem possibilidade de escolher diferentes estilos, ver algo que já casa um pouco com a personalidade dela. Ah, não, eu sou mais parada e eu quero relaxar. Então vai para um restaurativo. Uhum. Ah, não, eu me movimento um pouco, eu tenho uma vida, uma personalidade assim, mais ou menos, de repente começa com um rata. Mas se é uma pessoa bem intensa, bem acelerada, talvez ela vai preferir um vinhaça, um ashtanga. A gente recomenda experimentar mais de um tipo, É. para a pessoa se Até pra não, identificar. eu não gostei, não. Ou Isso. gostei. Isso. O que eu percebo é que muita gente inicia no Hatha, né? Sim. A Isso. maior parte das pessoas iniciam no Hatha, que é yoga clássico. É o clássico, né? Uhum. E assim, depende muito da pessoa também, né? Eu vejo Kundalini. Tem gente que começa com Kundalini, odeia Kundalini. Tem gente que começa, ama e só quer fazer prática de Kundalini. Nem o Hatha não quer experienciar. Então, é muito do que a pessoa se identifica, de fato. Então fica a dica pra quem quer começar yoga amanhã, né? Experimenta uma de cada, um modelinho de cada um, e daí, essa aqui é assim, essa aqui é assado, e daí escolhe qual Vai que é. diferenças. Lá no Floresça, pra praticar yoga todo dia, toda hora, como é que é? Sim, Tem temos. prática lá. E lá nós temos estilos, né? O Hatha, o clássico. Temos o Hatha suave com a Paola. Temos o Hatha Vinyasa, que a Lu dá também. Uhum. E o que mais, meninas? Me ajudem. O Kundalini, né? Não temos por tem. enquanto. Sempre tivemos, mas agora estamos à procura. Mais algum? É isso. É isso, né? Uhum. É. Uma boa dica, então, pessoal, quem tá Bem pensando, acolhedor, né? o Vários horários ambiente. Tem também, sempre né? um chazinho. Professoras maravilhosas. Professoras incríveis. Vários horários também. Vários Temos de manhã horários. cedinho às 6, né, Lu? 6 horas da manhã. Quarta-feira. A parte da manhã, 8, 9 horas, 14 horas Tem à da tarde, tarde, né? às Eu vi 14 horas. eu vi uma turma à tarde. E esses depois à dias. noite também. Então, tem vários horários e às vezes finais de semana também às vezes, rolam uns aulões, workshops. Bem legal. Benefícios que o yoga traz, assim, físicos, mentais, acho que a gente comentou um pouco, mas acho que mais mentais também. E na forma de interpretar essa vida. Todo mundo entra nesse universo necessariamente ou não? Tem pessoas que praticam de boa, Não. curtem. Tem gente que vai mais pela experiência física mesmo. Eu lembro que eu tinha um aluno que era o Jorge. Nem sei se posso falar o nome dele. Pode, Jorge. Se você estiver ouvindo, Jorge. Que ele falava, ai, Luiz, eu só gosto da parte física do yoga, não quero fazer muita respiração, então Esse me dá negócio uma de prática meditar, intensa. E ele ia lá, adorava, falava que isso fazia bem pra mente dele, apesar dele não gostar das respirações, ele tava ali respirando enquanto fazia o flow, né? No fim, ele respirava. Né? Enfim, ele respirava. Mas eu acho legal dizer também que muitas pessoas acreditavam que o yoga era algo místico, só que hoje em dia a neurociência estuda e tem comprovações Só científicas. pegar a É respiração incrível. já matou. Reduz o hormônio do cortisol, que é o estresse, aumenta a gama, que traz tranquilidade. Tem pesquisas que mostram que melhora e modifica os teus caminhos neurais, então você melhora a tua regulação nas tuas emoções, tu aprende a lidar mais com as situações. Então é só incrível. ativando o pré-frontal. É, das exatamente, pessoas. ativa o córtex pré-frontal, é maravilhoso. É uma prática milenar, né? Então, eu super, assim, tudo que é milenar tem alguma coisa. Ou seja, se funcionou até agora, Seria milenar. É algo, Diferente né, do negócio, né, diferente. gente? Então, assim, eu acho que ainda é pouco explorado aqui, né, no Ocidente todos os benefícios, não físicos, mas também esses além que a gente falou. Quando eu vim, né, eu vi lá em Sydney, na Austrália, o movimento era muito grande. Cheguei aqui no Brasil, uau! Começamos passinho Super. por passinho, né? Porque, realmente, eu digo hoje... É uma cultura que tem que se instaurar. Se instaurar. Mas eu digo, todo mundo precisa de yoga. E tudo onde que tu vai, acaba em yoga. Tu vai num congresso, uma palestra, todo mundo acaba falando controle emocional, equilíbrio, bem-estar, meditação. Eu sempre viro, gente, é yoga.
Então, as pessoas ainda não Isso. acordaram por esse lado, Só não, né? talvez não Não associem associaram. isso. Não associaram. Isso. Mas eu acho que melhoramos muito, né? Sim, Eu me lembro melhorou que bastante. quando eu estava na faculdade, acho que para fazer yoga você tinha quase que caçar um Sim. espaço. Sim, É? sim. Você tinha que É. E eu morava em Porto Alegre, não era um lugar sim. assim, tipo, a ermo, não. Você tinha que procurar muito. Sim. E eles faziam uma avaliação prévia sua, para ver se você estava Olha. apto. Olha E só. quais eram os questionamentos? Uau. Então, era uma quase uma entrevista intimista sobre. nossa. Eu acho que era para talvez entender o motivo. Eu achava aquilo meio. Qual que foi o estilo de yoga? Eu acho que eu já sei. Tu sabe qual é. Até uma Não marca. vamos falar. Não vamos falar. Porque Eu acho que eu já sei também. Isso também. Então, isso. Yoga é para todos. Então, É. isso tornou a yoga talvez seletiva. Sim. Porque esse movimento de você ser avaliado para você começar, eu já não curti. O cara começou a me avaliar, eu falei, ei, sem chance. tímido. Aqui não. Ah, sem chance, cara. Vai querer me avaliar. Depois eu pegava ele lá no ônibus, cruzava ele no mesmo ônibus, estressado igual eu. Aí vai querer me avaliar. Ah. Eu acho que isso criou esse, Sim. talvez aqui no Ocidente, essa questão elitista, porque ela ficou definida como uma categoria ou uma atividade que era onerosa demais. Sim. E na sequência, essa situação de você tem que ser aprovado, quase que num conceito Elo, moral. esse é um me perdoe, mas esse é um yoga à parte, que gera certas discussões, né, entre alunos que vêm por essa rede. Mas yoga não é isso. Yoga é para gente? todos. Yoga é para todos. E até um grande professor que eu gosto muito, o Hermógenes, né? Ah, que maravilhoso. ele divulgou muito yoga. Ele tem até um livro, Yoga para Nervosos. Então, ele tem vários livros excelentes. Yoga para nervosos. Para nervosos, E ele tem, assim, muitos livros bons que ele praticava. Ele, né, faleceu um senhorzinho praticando yoga. Um idoso. E a história mas dele é bem linda, né? Ele era do exército, né? Então, ele foi usando para ele mesmo superação. Então, e ele falava muito, yoga é para todos, não tem essa Isso. questão, Eu né? acho isso É muito, legal muito deixar isso bom. bem claro, assim, para todas as idades, todos os tipos. corpos. Eu vou Não precisa ser flexível, Isso, não precisa ser forte. ativo. Não. Gente, foi um prazer conversarmos aqui. Nós vamos fazer um break rapidinho para entrarmos daqui a pouquinho com o nosso próximo quadro, que é o Concordo e Discordo. Aí eu quero ver mesmo as divergências e convergências, se elas se mantêm zen, assim. Com o quadro agora, gente, Concordo e Discordo. Eu vou trazer algumas afirmações dos ouvintes e vocês vão se posicionar. Depois tem que explicar, assim, rapidamente, dependendo da situação. Então, vamos lá. Primeira. Yoga é só paz e amor. Só consegue praticar quem é calmo. Discordo. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Vocês têm algum aluno estressado, assim, que é muito agitado no seu dia a dia e que consegue? Pega a galera do comércio exterior. Verdade. Né? Os médicos também, né? Médico é ótimo também. Médico é muito bom. Advogado também. Advogado. Dentista, a gente pegava muito dentista. Dores no muita dor. corpo, né? Movimentos repetitivos para dentista, excelente. Fechou. Próximo. Tem que ser flexível, senão não acompanha. Olha, eu vou ser obrigada a dizer que eu concordo, tá? Porque eu já fui fazer uma aula e aí o problema não é a professora nem a yoga. É os coleguinhas. E você olha os coleguinhas e o ser humano, ele é dotado da autocompetição, né? E da competição, ele é inerente ao ser humano. Aí você olha a fulana, que você nem gosta muito no dia a dia, naquela posição ímpar, você diz, eu não vou perder para essa mulher de jeito nenhum. Eu vou me posicionar. Só que você não tá no mesmo ritmo. Então, assim, eu sou obrigada a dizer que é para os mais flexíveis, mas você chega lá. Isso aí, chega lá. Chega lá, mas não essa é ótima. Yoga é para vegetarianos. Não é, mas tem um princípio, por isso que muitas pessoas se tornam vegetarianas, né? Porque tem um princípio que se chama ahimsa, que significa não violência.
Então, essa não violência parte primeiro de nós com nós mesmos e depois para a sociedade como um todo. Então, a maior parte das pessoas se tornam vegetarianas baseadas nisso. Mas, viu, gente? Se você come carne, gosta de Tá churrasco, tudo você bem. pode ir, Pode tá ir, tudo pode certo. ir. A gente tolera. Não vamos julgar você. Não vamos. Isso pode fazer yoga. Yoga é não julgamento. É verdade, isso aí. Yoga é uma atividade para magros. Eu concordo. É muito mais difícil o gordinho ficar na posição. Não veio com essa. Ele pode até conseguir, mas que é mais difícil quem tem barriguinha, que nem eu, sabe. Não é igual. Mas o yoga ajuda a emagrecer. Isso, ó, É. tem o lado bom. Você pode perder peso com aquilo ali. Ele Enfim, estimula as glândulas, né? Respiração, ajuda a emagrecer. ajuda a emagrecer. Aí você Verdade. consegue lá no É, final, depois- além de magro, você fica flexível. E às vezes a compulsão alimentar está associada à ansiedade, né? É. Então, por isso também pode te ajudar a emagrecer por causa disso. Boa. É, a necessariamente dependência pelo- do açúcar ali é muito conveniente. Essa pessoa superar essa fase. Vamos lá. Próximo. Yoga pode substituir exercícios físicos tradicionais. Ah, eu acho que sim, hein? Ah, imagina, elas são tudo prof de yoga. Eu vou discordar. A yoga ajuda, complementa, mas você precisa ainda, filhinho, fazer uma acrobacia, uma corridinha, uma coisinha assim. É, dá pra complementar, né? Dá. Com atividades mais rítmicas ou na musculação também. O desenvolvimento vai ser ainda melhor. Exato. Isso é. Agora não estava aqui na pauta, mas eu vou perguntar. É necessário silêncio para praticar yoga? Sabe que eu não consigo fazer yoga por causa do silêncio. Porque tu não gosta dele? Não, eu não consigo ficar quieta. Aí eu sou um foco sempre que causa estresse na turma, porque os outros querem ficar quietos e eu não deixo. Então eu sou sempre excluída do grupo. Fica se movimentando. Não, falando. Toda posição que eu tiver, eu vou ter que fazer um meu efeito Deus. sonoro. É, isso acontece muito. Ai, isso é ruim. Ai, que horrível. Ai, isso é bom. Isso eu Ai, gostei. tá isso eu doente. sei o quê, entendeu? A gente Eu já, fala fui, eu já fui assim, expulsa de 2 turmas de yoga porque eu falava. É mesmo? A gente tenta, né, manter o silêncio para ajudar na concentração, mas, né, já aconteceu de ter Aí os alunos que alunos- são mais conversadores, assim, tem momentos que eles param, daí tu, realmente ele você- entrou naquele Eu estado vou de yoga, entender. mas daqui a Sabe pouco quando volta. que ele parou? Sabe quando que ele para? Quando vocês botam uma posição bem miserenta. Porque eu sei como é que é. Fizeram isso comigo já. Quando você tá muito falante, a professora entende que você tá muito Então ela pega uma coisa bem difícil e põe pra você. Daí você não consegue falar naquela posição. Põe pra respirar, né? Respira. Senti já. Isso aí é igual o povo do Pilates, fazia a mesma coisa. Vamos lá. Muito bom. Yoga melhora a saúde mental tanto quanto a física? Concordo. Com certeza. Estrelas, estrelas. Concordo. Acho até que melhora primeiro a mental do que a física, mas a física demora mais para aparecer o resultado. Yoga pode ser praticado em qualquer lugar. Isso é outra coisa também, tá? Por que que yoga gosta de fazer umas coisas num lugar, tipo, com areia? Ô, gente, fala sério. Eu tenho uma aluna que só gosta de fazer aula na Gente, praia. Não é anatomicamente... Eu já dei aula de sup yoga no sup. O que é sup yoga? Sup yoga. A prancha de Stand-up. stand-up. Deve ser legal, Ah, mas difícil, isso, né? tem Não algo. deve ser. Ah, isso, gente. Tem Eu já pessoas dei que aula estão disso. fazendo yoga. Não bastasse a pessoa ter que ter equilíbrio, agora ela tem equilíbrio em cima daquele Dá negócio. prancha no mar? Aham. E você fez uma invertida lá? Dá? Dá. Senhora, Mas amada. uma bem flight, né? Caraca, Então, legal. ó, Evento. então a gente concorda que dá pra fazer em Dá, todos os com lugares. certeza. Apesar de melhora no estúdio. Olha que sim. legal isso. O Hermógenes, que é o professor que a Su comentou, ele começou a praticar no banheiro. Por quê? Ele era proibido de praticar qualquer exercício físico por causa de uma doença que ele tinha. Eu não lembro qual doença que era, mas os médicos falaram que ele ia ficar acamado pra sempre. E um dia ele achou uma revista de yoga e começou a praticar no banheiro para que a família dele não visse e não xingasse ele. Então ele praticava no banheirinho de casa e depois ele escreveu vários livros, foi um dos pioneiros do yoga no Brasil, né? Então, sim. Até no banheiro. Até no banheiro. Então, se não tiver espaço, sinto muito, não é desculpa No mais. avião, Não né? é desculpa. No avião, quando tá desconfortável, daí eu chego lá no meio do corredor. Você faz? Sim. Dou nas pernas longas. Maravilhosa. Ótimo. Yoga te permite reconhecer os próprios limites?
Sim. Eu Concordo. Sim. E a gente já falou disso aqui, né? Conversamos bastante sobre isso. É. Talvez por isso essas questões das posições e tal. Reduz o cansaço mental. Sim, o Yoga Nidra, meu queridinho. Bastante. Comprovação Concordo. científica, galera. A prática tem tudo. Esse tem é bem tudo. polêmico também. Talvez vocês vão poder explicar por que as pessoas misturam. Yoga é uma prática religiosa? Não é, gente. Não. Não é porque vocês veem aqueles bonequinhos e estátuas lá que é culto à imagem. Não é. Não é. Não tem nada a ver com o culto da imagem. Explica aí, gente. Por que vocês acham que o povo confunde? Existe uma... Será que seja a origem que veio lá, hindu e tal, não sei o quê? O pessoal talvez misture com a questão das imagens e... Porque tem gente que realmente não pratica yoga por um puro preconceito relacionado ao fato de que no espaço tem imagens. As imagens são decorativas e Isso. referenciais, não são de culto. Sim. Não é de adoração. Não é de- adoração. De realmente... Eu É só acho que uma existe a contextualização. vertente religiosa que são os Hare Krishnas. Isso, é. Então, tu pode praticar yoga e ser um devoto, que são os Hare Krishnas, né? Mas não necessariamente tu precisa ser um Hare Krishna. Tu pode só praticar Fazer yoga, né? É, Sim. que dentro do yoga também tem várias linhas, né? Tem o yoga do conhecimento, o yoga do serviço e tem o yoga da devoção. E Exato. nisso entra os Hare Krishna, né? Então eles cultuam vários deuses. Na Índia também, né? A Índia tem vários deuses, né? Sim. Então vem muito, acho que disso aí, né? E no yoga tem essa yoga da devoção, que é o Bhakti Yoga. Exato. Só que o yoga que a gente traz não é, né, da devoção, é o yoga Eu acho que clássico, desmistificamos então. um ponto muito importante. Lá no Floresça, as peças são mais decorativas, né? Entenderam, né, pessoal? Pode ir, né? Não se afronta, não fica fica chateado com com a imagem, que não tem Qualquer nada a religião. ver. Foca no exercício. Isso. Todo instrutor de yoga é iluminado, assim, zen no seu dia a dia e tem a vida plena. Ai, eu que... A vida Esse é o da- objetivo para chegar. A vida Buscando da moksha. pessoa, a vida da pessoa não tem assim nenhuma tipo de adversidade, é tudo muito boa, perfeita. É? Quando você vai dar aula às 6 da manhã e não vem nenhum aluno, você fica zen. Pois é. Frio. Nesse frio. Não. Cara, gente, quem é aluno de yoga, respeita a professora. Vai pra aula. Ou avisa. Não, e assim, ó, quando entram em férias, né, as atividades escolares, né, assim, o yoga não entra em férias, porque vocês não viram ali que faz disciplina, você tem que fazer com constância. Então, chega nas férias, o pessoal para, deixa eu ver, termina em novembro, dezembro, as aulas, acaba as aulas escolares, eles param o yoga e vão voltar em março. Perdeu, filho. Já era. Entendeu? Você já vai começar quase que do meio já. Não é, né? Então, assim, tem que continuar. Não dá? Não dá. Isso mesmo. Gente, foi um prazer recebê-las aqui. Foi divertidíssimo. Eu acho que a gente hoje realmente desenrolamos o tapete para várias situações. E convido aí quem tá em casa, que quer praticar yoga, que pensou agora, olha, talvez até eu levo jeito para isso aí. Conhece o Floresça, vem participar de alguma aula ali experimental. Ou se você não é da nossa região, mas que você vai em alguma estúdio, ou escola, agora tem nas academias também, não? Sim. Enfim, tá bem difundido. Procura e faz, pratica, experimenta. A gente parte do pressuposto que pra gente ter uma opinião é igual comida. Né? Ah, eu gosto, eu não gosto. Você já experimentou? Não. Então, você não tem como falar. Então, experimenta. Aí, você pode dizer, eu gosto, eu não gosto. Gostei, não gostei, né? Eu agradeço profundamente a presença de vocês. Obrigada. Suelen,
Luísa, Paola, muito obrigada. Eu vou ver se eu vou nessa aí. O yoga suave, Yoga suave. Restaurativa é o Venha, foco venha. da minha vida. Então, sou eu aí na próxima aula. O Pilates veio aqui e me levou a fazer Pilates. Agora eu fiz yoga. Quando terminar o ano, eu tô atleta triatlon. Que daí vem a musculação, cada um que vem me convida, me convence. Boa. E eu era adepta da posição horizontal, só deitada. É a melhor que tem. No yoga tem um relaxamento. Até pra aula de respiração que eu dou, é a parte que eu mais gosto, quando a gente deita. Gente, muito obrigada. Foi Obrigada muito a você. bom. Obrigada. Prazer em recebê-las. Gente, até o próximo. Até.